Vocês pediram e nós voltamos. Famosos que tiveram problemas com a justiça brasileira, parte 2. O ator Fábio Assunção. O ator era réu por 4 crimes: dano, resistência à prisão, desobediência e desacato, cometidos no sertão de Pernambuco, depois de participar numa festa no local. Visando por fim ao processo, Fábio Assunção fez um acordo de transação penal, proposto inclusive por sua defesa, junto ao Ministério Público do Pernambuco. O processo teve origem após uma briga de Fábio Assunção no pátio da cidade de Arco Verde em 2017. Na época, ele apresentou sinais de embriaguez e foi autuado em flagrante, pagando fiança após uma audiência de custódia e sendo solto. O cantor MC Biel. O cantor foi acusado de assédio sexual pela repórter do portal IG. Em áudios que foram divulgados pelo programa Cidade Alerta na época, Biel a chamava de gostosinha durante uma entrevista. Ele também afirmava que caso tivesse relações sexuais com a mesma, a quebraria no meio. O caso aconteceu em maio de 2016. O funkeiro tinha 21 anos e foi investigado pela 21ª Delegacia da Mulher de São Paulo. Na época, o artista chegou a levar na brincadeira a acusação. Porém, diante da repercussão negativa, ele mudou o tom. Pediu desculpas para a repórter em vídeo compartilhado nas suas redes sociais. Evidentemente, o caso foi parar na justiça e o jovem foi processado por injúria pela repórter, fechando um acordo em audiência realizada tempos depois. O cantor teve que pagar 5 salários mínimos a uma instituição de caridade do processo deixar de existir. O cantor Vitor Chaves, a dupla Vitor e Léo. Ele se tornou réu após ser indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais por vias de fato, uma contravenção penal contra a mulher. Na época, a esposa estava grávida do seu segundo filho. A vítima afirmou em seu boletim de ocorrência que foi agredida pelo marido por motivos fúteis, recebendo chutes dentro de sua residência. Por conta deste episódio, o cantor, que fazia dupla com Léo, foi condenado em primeira instância na acusação de agressão contra a mulher. De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas, uma pena foi fixada, estabelecendo o cumprimento de 18 dias de prisão em regime aberto, e o cantor recorreu. Além disso, o cantor também foi condenado a pagar 20 mil à vítima, como indenização em decorrência dos danos morais causados, além de ter que arcar com todos os custos processuais. O médico e ex-BBB Marcos Harter. Em 2017, na reta final do programa Big Brother Brasil, Marcos foi expulso por supostamente ter agredido uma participante com quem mantinha relacionamento amoroso. No processo, ele sustenta que a emissora tomou a decisão passadas 48 horas do desentendimento, sem quaisquer análise técnica conclusiva acerca do fato ocorrido. Ele alega ainda que o programa somente tratou do fato 2 dias depois do suposto episódio vivido de agressão, pois visava lucros que advinha do último paredão antes da final, já que ele era um personagem fortíssimo para ganhar o programa. Na visão do ex-BBB, houve manipulação pela emissora visando lucro. A Globo, por sua vez, disse que a imagem do desentendimento foi analisada pela delegada titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher do Rio de Janeiro, que entendeu haver indícios de agressão. Logo, a segunda Câmara de Direito Privado do TJ de São Paulo negou o pedido do ex-BBB em processo movido contra a emissora,
na qual ele pedia uma indenização por danos morais por abalar sua imagem e reputação e pela teoria da perda de uma chance por ter sido expulso do reality show. O cantor Naldo Beni. Uma ex-funcionária acusa o cantor de não cumprir com direitos trabalhistas ao demiti-lo. Em 2014, o cantor perdeu a ação quando o valor inicial era de R$70 mil, mas a defesa dele conseguiu protelar o pagamento. Em 2022, a condenação atualizada respondia ao montante de R$ 93.683. O processo se encontra atualmente em fase de execução. O cantor já sofreu tentativas de penhora para dentro da sua residência, porém, o oficial de justiça informou que os bens que existiam lá eram de uso familiar. Para ajudar, a justiça não encontrou nenhum bem no nome do cantor, logo, ele não pode ser executado. Essa não é a primeira vez que o cantor Naldo sofre um processo trabalhista na justiça. O pagodeiro cantor Belo. Há mais de 20 anos, o jogador Denilson, atualmente comentarista da Band, processou o cantor Belo por ele ter deixado o grupo de pagode Soweto. O músico era líder da banda, mas a parceria chegou ao fim quando o artista resolveu iniciar a sua carreira solo. A justiça entendeu que o cantor Belo descumpriu o contrato que possuía com a empresa de Denilson, determinando que ele pagasse uma multa de R$388 mil na época, isso em 2004. O valor não foi quitado. Atualmente, com correções, a dívida gira em torno de R$5 milhões. O processo foi transitado em julgado, ou seja, não há mais possibilidade de recurso, porém, o pagamento ainda se estende. Alexandre Pires, cantor de pagode. O cantor foi absolvido de um processo criminal em decorrência da morte de uma determinada pessoa num acidente que envolveu uma motocicleta e o jipe dirigido pelo cantor. A alegação pela absolvição do cantor se deu em razão da ausência de provas, que não foram suficientes no processo para comprovar a culpabilidade de Alexandre Pires. A decisão foi muito polêmica, pois um determinado laudo pericial, divulgado semanas após o acidente, sustentava que o jipe estava acima da velocidade permitida, que era de 60 km naquela determinada via. O Ministério Público não concordou com a decisão e recorreu. Paralelamente a isso, o cantor fez um acordo judicial com a família da vítima, pagando à época algo em torno de R$250 mil a título de indenização. O ator André Gonçalves. O ator André Gonçalves já foi até preso pela Justiça do Rio de Janeiro por dever pensão alimentícia às duas filhas que o processaram na justiça. Gonçalves deve pensão desde 2007 às filhas, ambas do seu antigo relacionamento. As meninas, ao completarem 18 anos, processaram o pai. O ator afirma estar desempregado e criticou a rigidez da lei, que prevê prisão para quem não tem condições de pagar pensão alimentícia no Brasil, e falou da mágoa que sente por não ter um bom relacionamento com as filhas. Nas palavras do autor, é cruel essa lei ao determinar a prisão em cárcere privado porque ele não resolve,
Ele não tinha 350 mil e nem 110 mil e logo foi preso. O cantor latino. O cantor latino é alvo de 3 processos judiciais, sendo 2 por atrasos de pagamento de pensões alimentícias. Um deles envolve um menino do Rio de Janeiro e a outra ação é de Minas Gerais, cujo processo foi representado pela mãe do menor. Para se ter uma ideia, em 2020, a soma dos débitos desses processos era equivalente a 400 mil reais. Latino tem 10 filhos e 10 mães diferentes. Por outro lado, o cantor latino teve uma vitória significativa contra a Rede TV. Havia um acordo para que o cantor apresentasse um programa denominado como Funk Total, e a duração deveria ser de pelo menos 12 meses. Porém, o programa terminou antes e havia uma multa de 1 milhão por rescisão contratual. A atriz Stephanie Brito. A atriz ajuizou uma ação de pedido de pensão contra o seu ex-marido, o jogador Alexandre Pato, com quem foi casada por 9 meses. O então atacante do Milan entrou com um pedido de divórcio. Na ocasião, os dois moravam no apartamento do jogador em Milão, na Itália. Eles ficaram juntos por mais de 2 anos, já que começaram a namorar em dezembro de 2007 e se separaram em 2009. A defesa da atriz alega que o motivo do pedido de pensão decorre do fato que, ao casar com o jogador, a atriz possuía um contrato de exclusividade e longo prazo com a TV Globo. Ao aceitarem o matrimônio, o então atacante do clube, Milan, na Itália, pediu para a mulher abandonar a carreira e o acompanhá-lo. Ele teria prometido dar a ela, mensalmente, o mesmo valor que ela recebia na emissora. O valor do pedido de pensão foi baseado nos argumentos de que ela teria ficado fora do mercado por causa do casamento. Em razão disso, o STJ determinou que Alexandre Pato pagasse o valor de 50 mil a Stephanie Brito por 18 meses a título de pensão. O apresentador Luciano Huck. O apresentador Luciano Huck, juntamente com a TV Globo, foram processados por suposta fraude no quadro Lata Velha. De acordo com peritos, eles devolveram um carro a um participante diferente daquele que foi entregue para participar da dinâmica. A suposta vítima diz que foi enganada ao participar da atração e que recebeu outro carro no lugar daquele que entregou para a Globo reformar. A proposta do Lata Velha era de devolver o carro original, repaginado e com características estéticas e funcionais que agradasse o participante. Seu pedido de ressarcimento por danos causados pela emissora, no valor de R$1 milhão, foi julgado no ano de 2016 como improcedente pela juíza carioca. Porém, o autor afirma que entraria com um novo processo. Ao julgar improcedente a ação, a juíza afirmou que o autor entregou um carro em estado precário, sem valor comercial e sem condições de tráfego, e recebeu um veículo totalmente reformado e estilizado, com um valor comercial em torno de R$120 mil. Gostou desse vídeo? Se inscreva no meu canal, @Prof. Guilherme De Luca. Deixe seu like, deixe seu comentário e mande para os seus amigos. Espero você no próximo vídeo. Tchau!